Será que você é um crente self-service? A palavra de Deus em 2 Timóteo 4, a partir do verso 1, vai dizer assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. É interessante que Paulo aqui, quando ele vai falar sobre esses falsos mestres, né, ele vai usar a palavra mitos, né? Falar que a pessoa que se vira para esses mestres, né, ela está se entregando para mitos, ou seja, é fábula, é coisa que não existe, que não tem nada a ver. E será que a gente às vezes não faz algo nesse sentido? Talvez você conheça muita gente que na semana dela, né, ela participa de 360 cultos, né, diferentes, de 360 denominações diferentes. E não tem problema isso, tá, gente? Vai lá, continua buscando a Deus de verdade. Mas a grande questão que eu acho que tem que ser levado em consideração quando eu começo a assistir muitos cultos diferentes, muitas denominações, mensagens de pastores de N doutrinas, às vezes eu posso estar escolhendo as doutrinas que mais me agradam, ou as pregações que mais me agradam, porque falam de coisas que eu quero ouvir. Preste atenção. O que eu estou falando não é que você não deve ouvir pregadores de outras denominações, etc e tal. Faça isso. Eu faço isso, tá? Não tem problema. A grande questão é quando eu junto para mim mestres que vão afagar o meu ego, né? Fazer com que eu me sinta bem. Eu já ouvi muito isso, me dá uma agonia. Quando eu ouço uma pessoa dizer assim: ah, não, eu ouço fulano porque eu me sinto tão bem quando ele fala. Como se a mensagem do evangelho fosse algo sempre gostoso de se ouvir. E a gente sabe que não é assim. É muito bom, é maravilhoso você se sentir amado por Deus. Mas a mensagem do evangelho também fala sobre arrependimento de pecado. Não é só prosperidade, não é só bens materiais, não é só que Deus te ama. Mas ele pede que a gente se arrependa dos nossos pecados e que a gente ande nesse caminho estreito, né? E a pergunta que fica agora é: será que eu não tenho sido esse self-service? Aonde eu tenho ido lá porque eu quero ouvir fulano porque ele fala sobre prosperidade e eu preciso prosperar? Eu vou ouvir fulano porque ele fala bem sobre o amor de Deus e eu preciso sentir o amor de Deus na minha vida. Eu preciso ir com fulano lá porque ele fala sobre ansiedade ou estou ansioso, e tá tudo bem, não tem problema. Essas coisas são lícitas, tá? Só que você também precisa ouvir mensagens que vão falar sobre o arrependimento de pecado, sobre o quão ruim a humanidade é, quão ruim nós somos. Porque senão você vai imaginar um Deus incompleto. Porque o Deus da Bíblia, ele ama sim, ele prospera sim, mas ele também pede e exige de nós coisas. Por exemplo, não deixem de congregar, como está escrito lá na palavra de Deus. Está escrito na palavra do Senhor. Não deixe de congregar. Aí o que a pessoa faz? Ela junta mestres online, né? É pastoreado por 50 pastores diferentes, de 50 denominações diferentes, mas não congregam presencial. E tá tudo bem se você tem alguma enfermidade, alguma doença que te impede de fazer isso. Mas agora a pessoa tem plena saúde e ainda assim não vai congregar, não participa do culto, não participa da vida de igreja, porque já se sente bem o suficiente ouvindo mensagens na internet, das quais ela escolhe o tema. Entende o perigo que é isso? Porque quando eu vou na igreja, quando eu vou no culto, eu não escolho a mensagem. Eu vou lá e sou pego de surpresa, talvez. Ou se você é membro aqui de Vila Medeiros, você sabe qual que vai ser a mensagem pregada no sábado, por exemplo. Antes do mês começar ou no início do mês, você já sabe pelo BIVIM, pelo nosso boletim informativo. Mas você não escolhe, né, qual que é a mensagem que vai ser pregada. E talvez você seja essa pessoa que não vai ao culto porque você não sabe qual que é a mensagem que vai ser pregada, quem que vai pregar. E aí você prefere ouvir uma mensagem online de um pastor que você vai escolher o tema que ele prega. Não faça isso. Não junte para si
mestre segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, né? Ouça sim pregadores de outras denominações, mas ouça sobre tudo. Pegue a mensagem por completo. Não escolha somente aquele que vai falar sobre prosperidade ou aquele que vai falar sobre bênçãos de Deus para sua vida. Mas principalmente, eu estou falando aqui que você pode ouvir pregadores de outras denominações e está tranquilo com isso, tá? Eu também faço. Só que saiba escolher. Não vai ouvir pessoas que vão falar o que a Bíblia chama aqui de mitos. De que você tem o mesmo valor de Jesus, por exemplo. Você não tem, tá? Nós não temos o mesmo valor de Jesus. Eu já vi pregadores de internet falando sobre isso. Não faça isso. Escolha bem quem você vai ouvir. Se são pessoas fiéis que quando estão pregando o que está escrito realmente na Bíblia e ela discorre sobre o texto, né? Eu estava comentando essa semana com o nosso pastor aqui, o pastor Alain, sobre pessoas que que quando vão pregar, escolhem um texto bíblico para justificar aquele pensamento da cabeça dele. Só que a pregação é o contrário. O texto bíblico nos dá o que pregar. E não aquilo que eu penso, eu vou procurar num texto para embasar meu pensamento. Porque aí eu pinço um versículo aqui, um versículo ali e está tudo certo. Não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que funciona a palavra de Deus. Então não seja um crente self-service. Seja um crente fiel. Seja um cristão que tem compromisso com a igreja local, que ouve sim pregadores de fora, mas ouve a mensagem por completo. E não somente aquelas que vão fazer bem para o seu ego. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha gostado desse Blessed Talks. E nós nos vemos na próxima semana.